Gente, tudo bem? Eu vim conversar com vocês sobre os gastos excessivos em psiquiatria. Então, para começar essa discussão, eu gostaria de falar um pouco do ato volitivo. O que é um ato volitivo? É aquela ação que você executa porque você quer. Para que você seja capaz de executar uma ação segundo a sua própria vontade, essa ação ela tem que passar por alguns processos antes de acontecer. Então, o primeiro momento é o surgimento do impulso, o surgimento daquele desejo. Mas a gente tem o segundo momento, que é a etapa de deliberação, em que você pega os afetos, o que a gente chama na psiquiatria de móveis, e os motivos lógicos, que a gente chama de motivos, para os quais aquela ação é válida ou não, e você delibera sobre isso, você pensa sobre isso. E aí você chega num terceiro momento, que é o quê? O momento da decisão em si, em que você já fez a sua deliberação e você decide que você vai fazer aquilo. E aí a última etapa do ato é o ato em si, a execução. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Eu pensei, veio na minha cabeça que eu podia gravar um vídeo sobre psiquiatria. Veio o quê? Uma inclinação, um desejo. A gente está na primeira etapa. Aí, depois dessa etapa, teve a etapa de deliberação dos móveis, que são os afetos. Então, o que seria isso? Se eu gravar um vídeo, eu vou sentir vergonha, não vai ser legal. Mas, se eu gravar um vídeo, eu vou sentir que eu tô contribuindo com alguma coisa, o que vai ser bom. E eu acho divertido gravar, isso também é bom. Estou fazendo? Eu estou deliberando, de acordo com o quê? Com os meus sentimentos, as minhas emoções em relação àquele ato, que a gente chama de móveis. E aí, além dos móveis, eu delibero com os motivos. Quais são os motivos que eu tenho para gravar o vídeo? Eu quero contribuir com a educação em psiquiatria. Eu quero treinar o conteúdo que eu estudo. Eu quero falar sobre coisas que eu gosto. Então, são todos motivos lógicos para eu gravar um vídeo, que seriam os motivos. Aí eu pego, delibero os meus motivos e os meus afetos, e aí eu decido que eu vou gravar um vídeo. Então, eu passei para a terceira etapa. E agora, quando eu estou gravando o vídeo em si, eu estou na fase de execução do ato. Por que eu falei sobre isso? Porque em muitas condições psiquiátricas, o que acontece é, o sujeito pula da primeira etapa para a última. Isso a gente chama de impulsividade. Então, vem o impulso, vem o desejo, vem aquela inclinação e ele já faz. Sem ter um processo de pensar sobre isso, de avaliar as suas emoções e as consequências lógicas daquela atitude. E em muitas condições psiquiátricas, a gente tem essa impulsividade. E essa impulsividade, ela pode acontecer para compras. Então, um sujeito que ele passa na frente de um picolé, ele nem pensa se ele tá com fome ou não, ele nem pensa se o picolé tá caro ou não, ele vai lá e compra o picolé. Veio o impulso, veio a ação. Se você estiver falando de um picolé, tudo bem, mas e se você estiver falando de um vestido de R$1.000? Às vezes a pessoa perde a mão ali nos gastos dela, né? Em quais condições você pode ter um aumento de impulsividade? Isso pode acontecer no TDAH, pode acontecer numa série de transtornos de personalidade, incluindo o histriônico, o borderline, até mesmo transtorno de personalidade antissocial. Aumenta a impulsividade também nos estados alterados de humor, nos estados de hipertimia, então numa hipomania ou numa mania. Em todas essas situações eu tenho um aumento da impulsividade. Isso já te faz gastar mais. Só que, dependendo do que eu estou falando, tem outras coisas. Por exemplo, se eu estou falando de um paciente TDAH, no TDAH eu tenho uma função alterada ali no córtex orbitofrontal, que é a área cerebral responsável pelo controle inibitório, pelo planejamento executivo.
Então, essa pessoa, além de ter dificuldade de inibir a ação, motivo pelo qual ela se torna mais impulsiva, além disso, ela tem uma dificuldade da memória operacional, que é a memória que a gente usa em tempo real para fazer as coisas. A memória que você usa, por exemplo, para memorizar um número de telefone. A memória que você usa para conversar. Você tem que lembrar do que acabou de ser dito, né? Para poder continuar a conversa. Então, o TDAH tem prejuízo nessa memória. E em decorrência disso, né? O que acontece é que ele tem um prejuízo na atenção. E ele perde muito as coisas. Ele perde as coisas, o que acontece, né? Bom, lá foi o paciente TDAH, ele comprou um lindo copo Stanley para ele poder levar para o serviço e beber água, se manter hidratado. Aí o que aconteceu? Ele perdeu o copo Stanley. Aí ele comprou outro e perdeu de novo. Aí depois disso ele desistiu e toda vez que ele vai para o serviço, ele compra uma garrafinha de água para beber lá. Então, olha aí a questão dos gastos excessivos no TDAH. Não só pela impulsividade, mas também por todo esse processo de dificuldade em cuidar dos próprios pertences. Por exemplo, gente, transtorno de personalidade borderline. O sujeito que tem borderline, ele tende a ser muito mais impulsivo. Inclusive, a impulsividade, ela é um dos critérios diagnósticos para essa condição, né? O critério, ele fala assim: o paciente tem comportamento impulsivo em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. E aí, entre esses exemplos, eu tenho direção, né, em alta velocidade, uso de substâncias psicoativas, relações sexuais sem critério e gastos excessivos. Além disso, no borderline, nós temos a questão de instabilidade do self. Então, o borderline, ele muda muito. Muda de cidade, muda de cabelo, muda de estilo, muda o que ele quer fazer da vida. E aí, todas essas mudanças, elas geram gastos. Além disso, no border, o que você tem? Você tem uma baixa tolerância a permanecer em estados emocionais negativos. Então, o border, quando ele se depara com uma emoção negativa, tristeza, angústia, solidão, ansiedade, muitas vezes ele não consegue sustentar a posição dele dentro daquela emoção, porque ele sente tudo de forma muito intensa, e aí ele fica desesperado para sair daquele estado emocional. Então ele busca qualquer coisa que possa fazer ele se sentir imediatamente melhor. Isso pode ser, por exemplo, correr e beber álcool, correr e tomar um clonazepam, correr e comprar alguma coisa que vai fazer bem para sua autoestima e te deixar animado. Vocês percebem, gente, que no border, o ato de gastar excessivamente pode ser uma resposta à disforia, pode ser uma resposta, né, dele para tentar regular esse estado emocional ruim. Algo parecido acontece no paciente ansioso, quando ele gasta excessivamente para poder manejar a emoção ansiedade. E a gente também observa isso no paciente deprimido. Às vezes ele compra para ver se ele consegue se sentir feliz, porque ele só está se sentindo triste. Na depressão, o clássico é você ter um prejuízo do autocuidado, né? O paciente não tem energia para fazer os cuidados habituais dele. Mas pode acontecer da pessoa estar deprimida e ela tentar lutar contra essa sensação de não ter valor, de se sentir muito pequena, de pensar em si mesma de uma forma muito negativa. E aí, às vezes, ela reage tentando compensar esses pensamentos, comprando produtos de beleza, roupas bonitas, para ela tentar se sentir um pouco melhor com ela mesma. Então, às vezes, gente, a pessoa tá gastando muito porque ela tá muito triste. Para terminar, gente, eu vou falar um pouco de bipolaridade. Então, na bipolaridade, eu tenho estados de humor alterados. E esses estados são a mania ou a hipomania, em que esse humor ele tá hipertímico, ou seja, ele tá polarizado para cima, de forma fixa.
É um humor que está polarizado para cima, com um aumento de energia que não responde às circunstâncias. Ele está fixo no polo positivo. E aí o que acontece é o seguinte: esse paciente, ele tem, devido a esse humor elevado, um aumento da energia e um aumento da potência de ação. Ele se torna muito mais voluntarioso, inclusive para fazer compras. Além disso, quando a gente está falando desses estados, costuma ocorrer uma alegria patológica, um otimismo, uma curiosidade. A possibilidade do paciente hipertímico estar lá em cima. E além disso, a ideia que ele tem, para ele, é uma ideia brilhante, que não tem chance nenhuma de dar errado. E se você falar que tem chance de dar errado, você está só implicando. Porque, claro que vai dar certo. É um estado de otimismo. É um estado de otimismo. Então, é isso que acontece. Quando você está falando do paciente maníaco, frequentemente acontecem delírios. E o delírio de grandeza, ele é justamente uma crença delirante porque é irrefutável e não tem fundamento na realidade compartilhada, que engrandece a pessoa. Então, ele vai acreditar que ele é grandioso. Por exemplo, que ele é herdeiro de um bilionário, ou que ele é um grande ator hollywoodiano. E aí a gente volta na questão dos gastos. Se eu achar que eu sou a Anne Hathaway, eu provavelmente não vou me preocupar tanto com dinheiro quanto se eu fosse apenas eu. Como o paciente maníaco ele tem uma expansão do eu, ele sente que ele tem potencial de interferência no mundo. Então, ele pode se interessar por grandes causas filantrópicas, por exemplo. Ele pode achar que ele vai acabar com a fome de todos os moradores de rua da cidade e comprar um monte de marmita, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas não são todas as condições que cursam com o aumento dos gastos em psiquiatria, mas a gente conversou sobre algumas delas.